Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Sara. Não tive como participar dos encontros remotos por conta de trabalho e outras coisas. E eu vou estar aqui apresentando um pouquinho do trabalho de uma colega nossa, que até estudei com ela, que é a Raíssa. E ela falou sobre os efeitos da pandemia sobre o ingresso ao ensino fundamental, principalmente na cidade de Itaguaí. E aí ela focou numa escola, né? E focando nessa escola, ela teve os objetivos gerais, específicos, a justificativa do TCC dela e também a metodologia utilizada que eu vou estar falando. Em geral, né, ela conta na pesquisa que ela ia uma vez por semana, né, nessa escola em Itaguaí. E conforme ela ia, depois ela começou a espaçar mais a semana que ela ia. Então ela conseguiu ver várias diferenças entre rotinas, quando as crianças tinham aula extra e quando elas não tinham, como que elas ficavam agitadas, se tinham televisão ou não, e como que o comportamento das crianças mudavam dependendo do dia. Então ela conseguiu perceber isso a partir de ter ido vários dias da semana, né? E ela também conta que tiveram muitos casos de defasagem em questão de material, tanto que a professora não tinha nem como apagar o quadro, não tinha um apagador de quadro. E ela levava o papel higiênico de casa para poder apagar o quadro, porque a escola não tinha condições, não tinha, né? Não conseguia fornecer o básico para que eles pudessem dar a aula presente. Além disso, na sala também tinham dois alunos com TEA, um deles era severo e uma mediadora para os dois. No caso, um era muito agressivo, então acabava que era difícil porque a mediadora tinha que intermediar entre os dois e ele acabava agredindo colegas, outros amigos, próprias pessoas da escola e etc. O objetivo geral da pesquisa da Raíssa teve como ênfase saber os impactos que a pandemia traria numa escola de ensino fundamental e uma escola municipal, né, no caso, e também os objetivos específicos, investigar as consequências, como ver quais foram os métodos utilizados pelos professores para que pudessem dar a aula remota ou depois, né, acabou sendo híbrido até voltar ao presencial, com máscara e etc. E também ver a defasagem de como que foram as crianças que tiveram apoio escolar e as crianças que não tiveram e hoje ingressam no ensino fundamental com muita dificuldade, às vezes não sabendo ler, não sabendo escrever, mesmo passando do tempo indicado, correto, mas porque teve essa defasagem. A prefeitura de Itaguaí criou um aplicativo, né? Pelo que eu entendi, foi um aplicativo. E aí foi uma plataforma de ensino virtual que servia como apoio para essas crianças. Só que como todo tipo de plataforma, ainda mais quando está começando, é muito complicado, tanto para quem está fazendo a plataforma, quanto para quem está utilizando ela, né? Então, muitas crianças não tiveram acesso e isso prejudicou muito, porque a plataforma também travava muito e tinha muita defasagem em conteúdo e essas coisas. A metodologia que ela utilizou foi observação e participação, porque ela conseguiu participar um pouco, né, das visitas e tal. Entrevista, ela conseguiu falar com algumas pessoas da escola, não só professores, e também alguns levantamentos de dados no censo, para saber quantos por cento de crianças que deveriam estar estudando, quantas crianças abandonaram na pandemia, deixaram de frequentar a escola, quantas tinham acesso ao material, tinham acesso à internet. Então isso também foi uma das coisas que foi a metodologia dela. O referencial teórico dela foi Cosaro, Kramer, Gobato e Forel também, que eles dão muita ênfase na etnografia. E aí ela utilizou bastante como o referencial teórico dela.
E a justificativa, né, do porquê que surgiu esse interesse do TCC foi porque teve uma queda muito grande nas matrículas durante a pandemia. E isso foi visível, né, em muitas escolas. Escolas ficaram fechadas por anos. Eu estava como auxiliar na época da pandemia, né? Mas minha escola ficou mais de um ano fechada. No outro ano voltamos no modo remoto, mas a gente também tinha que ir para lá, para dar aula de lá. Então, assim, consegui também ver de perto, igual a Raíssa viu, um pouco de como foi complicado essa troca, né, de algumas crianças que tinham como ter o incentivo em casa e outras crianças que não tinham como ter, pais que precisavam trabalhar e não tinham como ficar ajudando, né, nos deveres, em apostilas que foram formuladas e outras coisas. E também, apesar, né, da internet sempre estar caindo, acabava complicando um pouco a situação, tanto da gente como professor, quanto das crianças que não conseguiam ficar muito tempo em frente à tela prestando atenção no que a gente falava. Então, a minha opinião, né, como professora na época da pandemia, né, foi que foi muito complicado e ela traz como resultado a questão que muitas crianças receberam incentivo, vieram com facilidade de aprendizagem, né, e no tempo correto. E as crianças que não receberam vieram com muita dificuldade. E aí acaba que também não temos tantos profissionais capacitados para poder lutar contra isso, esse retrocesso que a gente acabou tendo na pandemia. E muitos profissionais excelentes que estão correndo atrás e tentando ajudar essas crianças que ficaram sem o amparo, sem a ajuda da prefeitura, da escola, que deveria, né, ter ajudado. E eu também não pude deixar de mencionar a questão que ela fala, não só da aprendizagem da criança, porque muitas crianças também ficaram muito reclusas, não conseguiram mais interagir, sentiram muita dificuldade para retornar às aulas, para poder se comunicar com os colegas. Então, tinha gente que realmente ficou isolado na pandemia 100%, né? Claro que teve muitas pessoas que burlaram a pandemia e tal, mas teve crianças que até eu conheço que ficaram em casa durante a pandemia toda. Então, elas não tiveram nenhum tipo de acesso com outras crianças. Isso foi prejudicial de uma forma que, quando voltaram para a escola na maneira híbrida ou na presencial, não souberam lidar mais com isso, de como lidar com os conflitos que tinham na escola, não sabiam como conversar, até mesmo como conversar. Então, isso ela aborda no TCC dela, que não é só a aprendizagem, né, mas também o comportamento socioemocional das crianças ao decorrer, e isso foi uma das consequências e os impactos da pandemia, né, no Brasil, no mundo em geral, mas ela fala especificamente dessa escola que fica em Itaguaí. E é isso, muito obrigada, um abraço para vocês, tchau, tchau.